Olá, amados irmãos, amadas irmãs. Que bom novamente nesta manhã podermos nos reencontrar para este momento de culto, de celebração. Que bom poder te encontrar e espero que lhe encontre bem. E somos convidados neste sexto domingo após Pentecostes, somos convidados a participar por meios virtuais deste nosso culto e celebração. Somos saudadas nesta manhã pela palavra do nosso Deus, encontrada no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16, que assim nos dizem: Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Nesta palavra, o povo do Antigo Testamento, assim como nós, somos convidados e convidadas a ouvirmos a palavra do Senhor, guardarmos esta palavra em nosso coração e em nossa mente, vivendo-a diariamente. E com toda certeza, a promessa contida nesta palavra, promessa de bênção para todo o povo, também é promessa de bênção para nós. Que nesta manhã, Deus, por meio da sua palavra, venha ao nosso encontro e derrame sobre nós as suas bênçãos. Amém. Nos reunimos aqui nesta manhã em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, queremos também nos colocar em louvor e convido para juntos entoarmos Jesus em tua presença. Na presença deste Deus, também somos convidados e convidadas a nos colocarmos em oração. Oração pela qual nós também queremos reconhecer o nosso pecado, as nossas falhas e entregar tudo na presença de Deus. Oremos. Amado e bondoso Deus,
Graças te rendemos pelo dom da vida que novamente nesta manhã nos presenteaste, nos possibilitando a estarmos em comunhão contigo e com irmãos e irmãs em torno da tua palavra. Agradecemos-te, ó Deus, por podermos nos colocar diante de ti, reconhecendo e confessando nossas fraquezas, limitações, imperfeições e os nossos pecados. Por isso queremos entregar-te tudo aquilo que atrapalha a boa relação contigo, com o nosso próximo, nossa próxima e também com a tua criação. Ao ponto da tua palavra não produzir os desejados frutos no mundo que nos colocaste, nos confiaste para que cuidássemos, e assim também os frutos do teu reino para que nós assim vivenciemos. Em tua misericórdia receba nosso clamor e pedido de perdão, pois sabemos que a ti pertence o perdão e em ti está a possibilidade de experimentarmos vida plena. Rogamos que abras nossa mente, coração e ouvidos, e ao abrirmos a tua santa palavra, o teu Santo Espírito nos traga entendimento do que neste dia queres nos falar e nos ensinar. Faça de nosso coração um solo fértil, terra boa, para frutificar a tua palavra em frutos dignos do teu reino entre nós. Pedimos e agradecemos por Cristo nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus assim nos lembra diante da confissão do nosso pecado. Tu respondes às orações. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Palavra do salmista diante de Deus, dizendo: tu respondes às orações. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Na mesma certeza que o salmista se colocou diante de Deus, podemos também nós nos colocar diante de Deus na certeza do perdão que Deus nos concede dos nossos pecados e que eu vos anuncio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos assim então também receber por parte da comunidade os avisos. Os avisos por parte da nossa comunidade são os seguintes. A oferta do culto de hoje é uma oferta sinodal destinado ao curso de revitalização de comunidades, um curso então oferecido pelo nosso sínodo nos 3 núcleos, que no momento está paralisado por causa da pandemia, mas que assim que for possível retornar nas atividades presenciais, ele vai acontecer, e enquanto isso está acontecendo algumas modalidades virtuais. Mas então para esse fim vai a nossa oferta de gratidão de hoje, para o qual também convido você a depositar no envelope a sua oferta desse culto de hoje, colocando em cima do envelope o destino, que é para o curso de revitalização de comunidades, e oportunamente você poderá encaminhar então esta oferta para o setor financeiro da comunidade, e nós vamos remeter isso juntamente com os dízimos ao sínodo. Lembro também que a campanha nacional de missão, para a missão Vai e Vem, ela já foi lançada no domingo de Pentecostes e algumas pessoas já tiveram o privilégio de pegar o envelope. Quem não teve o privilégio de pegar o seu envelope, também pode colocar a sua oferta num outro envelope, e essa campanha vai então até setembro, no qual nós queremos então recolher todos esses envelopes para enviar então juntamente para o sínodo e a ISLB. Que Deus também abençoe para que neste tempo possamos também ofertar para esta campanha tão importante que uma vez ao ano nós realizamos na nossa ISLB.
Lembro ainda que teremos a reunião do presbitério nesta quarta-feira, dia 15, às 19 horas, para o qual todos os presbíteros e presbíteras estão convocados para estarem presentes nesta reunião. Temos decisões muito importantes para apreciar, assuntos a apreciar e decisões para tomar. Então, todos e todas estão convocados. O nosso próximo culto será no próximo final de semana, no dia 19 de julho, às 9 horas da manhã. Culto, então, somente virtual, conforme as decisões da semana passada, que nós, então, como lideranças, como presbitério, tomamos, entendendo que o mês de julho, com os fortes frios, então também nós não vamos realizar atividade presencial, mas somente virtual. Torcendo assim e pedindo e rogando a Deus de que em agosto possamos talvez já retomar novamente a atividade de culto presencial. Nosso agradecimento também a você, querido membro, querida membro, pela sua contribuição financeira junto à comunidade. Mais uma vez, o mês de junho pôde ser realizado com sucesso, né? Todos os compromissos financeiros puderam ser honrados graças à sua contribuição financeira junto à comunidade. Então, o nosso sincero agradecimento, mais uma vez, por podermos contar contigo nesta caminhada. Fica o desafio adiante, né, nos meses de julho, agosto, enfim, até o fim do ano também para a manutenção dos trabalhos em nossa comunidade. Seriam esses os avisos por parte, então, da comunidade. Queremos também assim nos preparar para ouvirmos as leituras bíblicas e a pregação da palavra, cantando juntos A Tua Palavra é Semente. Queremos assim então ouvirmos as leituras bíblicas indicadas para este dia, e a leitura do Antigo Testamento nós a encontramos no profeta Isaías, capítulo 55, os versículos 10 a 13, que assim nos diz: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Até aqui esta palavra. Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos.
Queremos assim também então ouvir a leitura do Evangelho, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versículos 1 a 9 e também os versículos 18 a 23. Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9 e 18 a 23. E eu convido para aclamarmos a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Assim diz a palavra segundo o evangelista Mateus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Atentai-vos, pois, à palavra do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, a 70 e a 30 por 1. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra do Senhor e a praticam em sua vida. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. O que são palavras vazias? Creio que todos e todas nós já ouviu longas falas e discursos, dos quais pôde constatar que não valeu a pena dar ouvidos ou atenção, pois não passaram de palavras vazias. E a consequência é de que tais pessoas são desmerecidas e por vezes não mais ouvidas, pois estão em descrédito. Neste sexto domingo após Pentecostes, os textos previstos falam de palavras faladas e ouvidas. Dependendo de como estas palavras são ouvidas, recebidas, recebem assim então uma definição. Os textos não referem-se a palavras humanas, mas sim palavra de Deus ao ser humano. Temos assim então Deus que fala e o ser humano que é convidado a ouvir. A leitura do profeta Isaías que ouvimos há pouco nos apresenta a fala de Deus ao povo de Israel que está deixando o exílio babilônico.
O povo que estava fragmentado, destruído e desanimado, agora necessita ser reconstruído, animado, tornado fértil como a terra que recebe a água, que faz brotar as sementes para produzir os devidos frutos. Contudo, esta restauração somente pode acontecer por intermédio da palavra do Senhor. O profeta tem então assim a tarefa de anunciar ao povo que estas palavras do Senhor não são palavras vazias, sem fundamento, sem sentido, mas pelo contrário, são palavras eficazes como a água da chuva e como a neve das montanhas do Líbano, que derretiam, fazendo com que as suas águas circulassem pelo Rio Jordão e afluentes, trazendo esperança, renovo, florescimento e germinação e vida ao solo. Muito interessante observar que Deus usa figuras da sua boa criação para dar testemunho do seu amor e agir por, pelo e em meio ao seu povo. A palavra de Deus enviada e anunciada por meio do profeta são e querem ser promotoras de paz e vida no mundo, ao contrário do que o povo havia experimentado até então no exílio. Quando olhamos para o Novo Testamento na leitura do Evangelho para hoje, vamos perceber que Jesus, por meio de parábolas, também traz palavras de esperança, pois fala também de solo, de sementes e de frutos. Encontramos então aqui a conhecida parábola do semeador, que saiu a semear, a lançar sementes pelo caminho, pelo solo. Jesus, nesta parábola, usa 4 figuras diferentes de solo para descrever a eficácia e, consequentemente, os frutos das sementes lançadas à terra. Este texto já foi muito usado para analisar e julgar as pessoas de acordo com os tipos de solo, ou seja, esse texto muitas vezes foi usado para julgar pessoas dizendo que elas são solo rochoso, ou entre os espinhos, ou ainda à beira do caminho, dizendo de que estas pessoas não seguem a palavra de Deus. Contudo, o nosso texto não dá margens para isso, ou seja, de aplicarmos para o outro, a outra como julgamento. Mas, pelo contrário, ele quer nos levar à reflexão individual e nos perguntar como temos ouvido a palavra e a orientação de Deus para a nossa vida. E o que temos feito com aquilo que ouvimos, que é a palavra do nosso Deus. A semente lançada, semeada, e aqui podemos dizer irrigada, é da mesma qualidade e germinação. A semente não é outra, a mesma semente é lançada nos diferentes tipos de solo. Contudo, a receptividade é distinta e assim então define a eficácia e a produtividade destas sementes. A semente, a palavra de Deus, que sai da sua boca, é palavra, semente consistente, semente fértil e de boa germinação. Não é palavra vazia, nem palavra sem sentido. Contudo, o recebimento dela é que a tornará sem sentido ou com sentido, sem significância ou com significância, para promover a paz e a vida no mundo. Os que ouvem a palavra de Deus, mas a tratam com menosprezo, com indiferença, com secularismo, não lhe conferindo significância, importância e atenção, são solo da beira do caminho, das pedras e dos espinhos.
A palavra de Deus continua sendo sua palavra, mas para estes, na beira do caminho, entre os espinhos ou entre as pedras, vai ser palavra vazia, sem vida e sem esperança. Quando Deus diz que suas palavras não voltarão para Ele vazias, significa que elas terão realizado seu papel para a vida ou para a morte. Assim como a boa terra, a semente, traz vida e esperança, alimento para as pessoas, nos demais solos traz a mesma semente, pode trazer fome, desesperança e morte. Amados e amadas, do ouvir, do atentar, do atender e do viver a palavra de Deus na nossa vida, é que os frutos são a paz com Deus e a vida com sentido, já aqui, mas também na eternidade. Caso contrário, ouvimos, falamos palavras vazias, o que leva a viver também então uma vida vazia já aqui e também será então para a toda a eternidade uma vida vazia sem Deus. Também como igreja, também eu como ministro da palavra, se nós anunciarmos outra mensagem diferente da que promove vida e paz na relação com Deus, mas também na relação com as pessoas e com toda a sua criação, então serão somente palavras vazias e sem sentido. Mesmo que para isso nós possamos até usar a Escritura Sagrada. E a única forma de que a humanidade possa experimentar vida e paz é no encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo eterno, que é a palavra de Deus em pessoa. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é a única palavra viva de Deus. Quando olhamos para o versículo 9, mas também para o término do bloco das parábolas que Jesus aqui conta, onde Jesus falou sobre a semeadura, sobre a semente do joio e do trigo, a semente de mostarda, sobre o fermento, ele termina dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Ele não está dizendo se nós temos este órgão auditivo, mas se este órgão auditivo que liga ao coração e à nossa mente, se nós dermos ouvidos para ouvir, então devemos sim ouvir. Por isso ele diz: se vocês tiverem ouvidos para ouvir, então ouçam. Que Deus nos dê sempre ouvidos atentos e abertos e receptivos e, acima de tudo, confiantes nas suas palavras. E que nos ajude para que diariamente possamos nos tornar terra boa, terra fértil, solo fértil, produzindo assim frutos do seu reino neste mundo. Na nossa família, em nossa comunidade e em nossa sociedade. Que Deus assim nos abençoe e guarde, hoje e para sempre. Amém. Convido assim a respondermos também esta palavra do qual nós ouvimos, confessando a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Que Deus assim também acolha a minha e a tua confissão de fé e assim nos ajude a vivenciar aquilo que confessamos, aquilo que cremos e assim produziremos frutos do reino de Deus entre nós. Convido assim para nos colocarmos em oração diante do nosso Deus. Oremos. Querido Deus, te somos gratos pela palavra que nos deste nesta manhã. Queremos te ouvir, entender e atender, pois nos destes ouvidos para ouvir. Rogamos que esta palavra produza os frutos que tens preparado e planejado para tal, e que ela não volte para ti vazia. Na confiança do teu cuidado por tudo e todos e todas, queremos entregar e depositar nossos motivos na tua presença e sob o teu conduzir. Confiamos diante de ti nossos amados, nossas amadas. Pedimos, Senhor, por todas as pessoas enfermas, enlutadas, em tratamento, pessoas que estejam fragilizadas, seja qual for a sua fragilidade. Ó Deus, olha para elas e por elas e atenda segundo o teu querer. Queremos confiar, ó Deus, cada pessoa da nossa comunidade, paróquia, sínodo, de toda a nossa igreja. Queremos rogar, ó Deus, pelas pessoas que foram afetadas pelo ciclone, pelas enchentes desses últimos dias. Ó Deus, em tua bondade e misericórdia, conceda que a tua igreja, que pessoas que tu colocas no caminho delas, possam também auxiliar em suas perdas, em suas necessidades. Queremos te pedir, ó Deus, por todas as lideranças de nossa igreja, sejam elas a nível de comunidade, paróquia, sínodo, mas também estrutura nacional, sejam lideranças leigas, lideranças ordenadas, ministros e ministras, conceda sempre da tua sabedoria para a condução dos trabalhos de tua igreja. Queremos também pedir, ó Deus, pelas nossas autoridades, sejam elas municipais, estaduais, mas também nacionais e mundiais. Conceda sempre da tua sabedoria para conduzir também a saúde, o bem-estar e tudo o que é necessário para o bem viver de todo o teu povo. Rogamos também, ó Deus, pelas pessoas da área da saúde, da área da educação, da área dos trabalhos essenciais no nosso estado, no nosso município, no nosso país e no mundo. Senhor, estejas conduzindo da melhor maneira possível para que a vida e a dignidade de vida do teu povo esteja respaldada e observada em primeiro lugar. Bondoso e eterno Deus, tudo que está guardado em nosso coração, nos sentimentos e pensamentos individuais, nós confiamos aos teus cuidados, quando juntos nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, quando juntos dissemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido assim para também cantarmos juntos, desejando assim a bênção de Deus sobre cada um e cada uma de nós, e logo em seguida recebamos as palavras de bênção. Campos, brilhando
pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso, pão de cada dia, isso nunca venha nos faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que o novo dia nos permita que nos abraçar. Mesmo distantes temos alegria, Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Convido assim para estendermos as nossas mãos para recebermos as palavras de bênção sobre cada um e cada uma de nós. Que o Senhor nosso Deus vá à tua frente para te mostrar o caminho certo em que deves andar. Que o Senhor vá atrás de ti para te proteger de todos os males e perigos. Que Ele vá abaixo de ti para te carregar e te amparar quando as tuas forças falharem. Que Ele vá acima e dentro de ti para te abençoar. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ficamos em paz e servimos ao nosso bondoso Deus com muita alegria e disposição. Desejo assim um abençoado domingo a todos e todas e uma abençoada semana de atividades, sejam elas caseiras, sejam elas familiares, sejam elas do trabalho ou sejam elas na sociedade. Que Deus assim nos abençoe. E desejo um forte abraço a todos e todas vocês. E até o nosso próximo encontro.